Fala pessoal, voltando daqueles momentos de que eu venci, de como que eu vencia a minha timidez, mas para isso vou contar de como que eu fui, como que começou todos esses meus medos até chegar à síndrome do pânico, que foi o momento que mais me marcou na vida, dessa forma tão intensa. Como eu falei, eu comecei estudando numa escolinha muito pequena ali, que tinha lá os seus 30 crianças. Foi da primeira infância, até aí tudo bem, tranquilo ambiente que eu enfrentava numa boa. Mas a partir disso aí, após o início, meus pais decidiram me colocar numa escola um pouco maior, mas ainda assim continuava com aquele ambiente intimista, que era a Escola de Educação Infantil de primeiro grau Novo Mundo, que ficava na Bela Vista, também na Bela Vista. E lá eu fiquei por um tempo, por alguns anos também, por uns bons anos, até que meus pais decidiram nos mudar novamente de escola e nos colocaram numa escola chamada Vital Brasil. Essa Vital Brasil, para mim, já tinha muitos alunos, era muito mais complicado, mais difícil para mim. O único momento que eu sentia tranquilo ali era na sala de aula, durante as aulas, e quando havia o hino nacional, que ele era tocado antes das aulas começarem, acho que 2 vezes por semana, da mesma forma que no Novo Mundo. Mas aí houve um problema, porque o meu avô na época ele tinha um posto de gasolina na Praça 14 Bis, também no Bexiga, né? E ele estava se aposentando, queria descansar e decidiu vender o posto. E por conta dessas e outros problemas financeiros, familiares que meus pais acabaram enfrentando, eles acabaram não vendo alternativa a não ser colocar-nos, meu irmão e a mim, em escolas públicas. Bom, claro que a família ajudava em muitos quesitos, em diversos aspectos. Uma tia minha, que é a minha segunda mãe, por exemplo, me ajudava muito, ajudava meus pais muito na nossa educação, com material, de forma geral. Mas é claro que custear mensalidades de escolas para 2 crianças era muito pesado e não houve outra saída. Bom, meu irmão acabou sendo levado para um colégio chamado a Escola Rodrigues Alves, e eu para o colégio estadual, né, chamado Martim Francisco, que fica na Vila Nova Conceição, na região de Santo Amaro, aqui em São Paulo. E eu percebia que havia algo de errado, mas eu não sabia, eu não conseguia compreender, assimilar essa situação de uma forma geral. Eu não tinha essa noção toda de tudo, até porque, né, antigamente, algo que era admirável nos adultos, em boa parte pelo menos, é que muitos dos problemas eram ocultados das crianças e dos pré-adolescentes para que não sofressem. Bom, foi um belo dia, meus pais foram nesse colégio para conhecer, acabaram me levando junto nesse Martim Francisco. Era uma escola muito maior, incomparável ao ambiente intimista da Novo Mundo, e até mesmo maior que a outra, que a Vital Brasil, que já era um colégio, uma escola considerada de médio porte. Pequena para médio porte, digamos assim. Mas essa daí era do tamanho de um quarteirão todo. A única coisa que eu gostava,
que eu gostei naquele local é que era um ambiente muito antigo. Parecia que é um local, assim, era uma construção de mais de, não sei, 50, 80 anos atrás, naquele estilo de tijolos, com uns adornos, ornamentos, alguns rococós e tal. E tudo ali, o ambiente por dentro remetia antigamente, havia até imagem sacra. Era as únicas coisas que me iam bem pro meu íntimo. Eu entrei no colégio com meus pais e eu já pensava, vai dar problema, vai dar muito errado. Bom, esse era um daqueles locais que eu tive, que eu ficava afastado, né, do recreio, que eu tinha aquela timidez toda, na Vital Brasil também, na Novo Mundo era bem mais tranquilo, eu não tinha esse problema, só no começo. Até que foi chegando um momento em que eu fui sentindo cada vez mais medo, timidez, não sei explicar, mas ali já estava começando a ter os sinais de que eu fosse vir posteriormente com a síndrome do pânico. Bom, o resultado disso é que eu acabei não me adaptando. Na verdade, o meu irmão também não se adaptou. E ele matava muita aula, mas teve todo o imbróglio com meus pais em relação a isso. Meu irmão também acabou entrando em depressão por conta disso. Bom, no início meu pai levava de carro para esse colégio por alguns dias, mas após isso ele já não podia mais ficar levando. Então meus pais me ensinaram a pegar o ônibus. Então pela primeira vez na vida eu comecei a tomar ônibus, a pegar o ônibus para ir para lá. E o ponto do corredor de ônibus da Santo Amaro, o ponto que eu descia, ficava a 2,5 quadras do colégio. O colégio ficava para dentro do bairro, que é um bairro muito arborizado e residencial. O que eu pensei? Falei, eu não vou assistir aula, eu vou escapar, digamos assim, vou fugir. Ninguém vai notar a minha presença, a minha ausência, digamos assim, melhor falando. Então, faltando alguns poucos meses para o fim do ano, acho que 3, 4 meses para o final do ano, eu saía do ônibus, ia fingindo que ia entrar na escola e tal, ia fingindo, aí eu dava a volta no quarteirão e ficava numa cafeteria, numa pequena lanchonete na esquina do outro lado do quarteirão. E eu fiquei assim por umas 2, 3 semanas que eu fiquei sem frequentar aula. Então você imagine, eu ficava de segunda a sexta praticamente 4 horas, cerca de 4 horas e meia por dia, na parte assim de fora, nas cadeiras ali externas dessa cafeteria. E como é que eu posso falar? É porque é uma lembrança difícil de trazer à tona novamente. Houve um momento em que já não havia mais como esconder isso, porque os meus pais haviam recebido, digamos que assim, uma intimação. Bom, como eu falei, eu não tinha noção, essa percepção do que era matar aula na época, eu apenas não assistia a aula, eu fugia. Mas eles receberam uma advertência da diretoria da escola. A primeira escola ligou e falou: o que está acontecendo, que ele não está indo para o colégio, não está assistindo aula. Aí minha mãe e meu pai falaram: não, mas ele está indo, ele sai daqui todos os dias, vai para aí, pega o ônibus e tal. O que está acontecendo? E não entendi o que estava vendo. Aí receberam uma advertência
e eles foram chamados pelo conselho tutelar. Bom, era obrigatório comparecer a uma reunião com um conselheiro tutelar, mas era numa sala ali, tudo privativo, logicamente, porque era sigiloso. Então era uma conversa muito particular do conselheiro com meus pais, não lembro se acho que era uma conselheira. E nós fomos, eu tive de estar presente. E ali meus pais conversaram com o conselheiro e tal, que não poderia faltar mais, que não poderia porque não sei o que estava acontecendo, porque eu estava matriculado numa escola pública, mas eu não estava frequentando as aulas. E até que chegou um momento que eu comecei a sentir que alguma força maior me impedia simplesmente de sair de casa e pegar o ônibus. Eu não conseguia, eu não estava conseguindo mais nada. Só que assim, detalhe, no início, nos primeiros meses de colégio, antes de eu começar a sentir toda essa minha falta de adaptabilidade, eu frequentei, como eu falei, né, por alguns meses, ia normal para as aulas, fiz algumas amizades lá, como eu falei no vídeo anterior, tanto com os adultos quanto com alguns da minha idade. As pessoas tinham essa pena, essa misericórdia, alguns me admiravam. Olha, esse menino aí é inteligente, precisa que lá, por parecer nerd, né? Tal, naquele estilo, travado, tímido. E enfim, fiz algumas amizades e tudo, mas praticamente tudo isso ficava embaçado, né? Com aquela visão embaçada, conforme foram vindo esses primeiros sintomas. Não digo sintomas, esses primeiros sinais de que eu estaria começando a ter essa síndrome do pânico. E a partir disso aí, já não conseguia mais ir para a escola, não conseguia mais ir para lá. Aí eu comecei a entrar na síndrome do pânico, até que eu descobri que um amigo meu de infância, da época da segunda escola que eu estudei, né, a Novo Mundo, também iria estudar lá comigo. Aí minha família, olha, o André, o nome dele é André Chaber, o André está estudando contigo, vai estudar contigo, vem, vou estudar e tal. Ele se adaptou, para ele tudo bem, ele não teve nenhum problema quanto a isso, foi super tranquilo, mas mesmo sabendo que havia ele lá, não deu outra. Meus pais, por conta dessa questão do conselho tutelar, tiveram de conseguir uma permissão especial, de que eu tive que fazer as provas para poder passar, né, da série, para não receber bomba ali, para não repetir de ano e dar como se eu tivesse frequentado as aulas. Provas que foram feitas em casa, que eu tive de fazer em casa, coisas simples, bem simples, coisas assim bem parecido como exercícios para criança, justamente porque meu quadro estava se agravando e a partir daí eu acabei entrando de vez na síndrome do pânico, como eu já cheguei a comentar lá no início. E aí, para eu conseguir vencer a síndrome do pânico, foi aquilo lá que eu comecei a perceber que eu precisava realmente enfrentar. Não havia outra opção, não havia outra alternativa. Ou eu enfrentava, porque eu pensava, eu olhava para... Na verdade eu não olhava porque eu tinha muito medo até da luz do sol, eu olhava para fora de casa, como eu já falei antes, não olhava para muito pouco para a televisão, bem aos poucos, mas eu comecei até como quando minha família tentava me levar no tratamento, eu pensava, poxa, todo mundo vivendo a vida e tal, eu não quero ficar desse jeito, sentindo essas sensações horríveis de medo. Eu não queria isso, eu precisava enfrentar
e foi quando eu comecei a enfrentar bem aos poucos. A cada dia eu enfrentava um pouco. Era muito difícil, era como se fosse tirar uma dor, sabe, extrair algo ruim, assim, era como se fosse enfrentar uma doença praticamente, mas eu ia enfrentando, tremendo, com taquicardia, sentindo aí a pressão baixar, com medos e mais medos, mas eu ia enfrentando porque eu sabia que não havia outra alternativa, não havia. E assim aos poucos, bem gradativamente fui conseguindo, até chegar no ponto que eu contei lá nos meus primeiros vídeos. Mas é isso, pessoal, muito obrigado. Nas próximas vou mostrar aí a filantropia, as ações, os trabalhos. Até mais e tchau!